A gente vai girar os nossos assuntos e falar dos incêndios, das queimadas aqui no Brasil, porque o país registrou mais de 278 mil focos de incêndio ao longo de 2024, o maior número desde 2010. Os dados são do programa BD Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em relação a 2023, houve um aumento de 46% nos focos. Os números elevados de queimadas geram críticas ao atual governo. A temporada de incêndios, que começou mais cedo em 2024, com grandes queimadas em Roraima, nos primeiros meses do ano e no Pantanal já em junho. O bioma mais afetado foi a Amazônia, com mais de 140 mil focos de queimadas, o maior patamar desde 2007. Já no Cerrado, o número de incêndios aumentou 60% e no Pantanal 120%. A gente já vai falar sobre o que o governo fez em relação às queimadas, quais foram as atitudes, o tom utilizado para falar sobre o assunto. Tem COP30 também que deve acontecer nesse ano de 2025 aqui no Brasil. Mas eu quero saber primeiramente a causa, porque estamos aqui com ela, Maria Clara Sasaki, que vai falar de meteorologia com a gente também. E antes de passar para esse tema mais acalorado de governo, o mais acalorado que a gente quer saber é do tempo. Fez muito calor, não choveu? O que aconteceu para ter tanta queimada no Brasil? Boa tarde para você, feliz 2025, Maria. Olá, muito boa tarde, Paula. Boa tarde também a todos aqui da bancada, boa tarde a todos que nos acompanham. O que aconteceu em 2024, foi uma sucessão, né, de fatores meteorológicos que contribuíram para esse excesso, né, do número de queimadas aí em todas as regiões do Brasil, praticamente. Nós já vínhamos de um 2023 com uma condição muito severa de temperaturas elevadas por todo o Brasil. Nós tínhamos temperaturas da atmosfera, o planeta registrando temperaturas muito mais altas do que a média. Então, tivemos vários recordes durante o ano de 2023 e isso se estendeu também para o ano de 2024. Por isso, já começamos o ano com um número muito alto de queimadas pelo Brasil. E quando veio o período de estiagem, que é o período mais crítico para o número de queimadas, porque é quando seca, né, o interior do Brasil, a umidade diminui bastante entre o sudeste e o centro-oeste do país, a gente já vinha com uma condição de tempo muito severo, de uma condição já favorável para a ocorrência de focos de incêndio. Solo muito seco, pouquíssima umidade na atmosfera, temperaturas ainda acima da média. 2024 também foi um ano com temperaturas muito acima da média. Um dos maiores quentes, é isso, Sasaki? Um dos mais quentes. 2023 e 2024, os anos mais quentes aí da história, né? A gente está caminhando para um cenário muito crítico com relação à temperatura e tudo isso contribui para esse excesso, né, do número de queimadas. Uma fagulha de incêndio, se tiver uma condição de vento, Paula, a gente consegue gerar novos focos de incêndio a distâncias de mais de 1 quilômetro do foco original. Então, esse combate fica muito difícil quando a gente tem condições favoráveis para que esses focos de incêndio se alastrem. Primeiro eu quis saber o porquê, Mônica Rosenberg. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o governo tomou alguma ação, alguma atitude no ano de 2024? O número de queimadas realmente, a gente ouviu a Maria Clara Sasaki falar agora, foi um número estarrecedor, um número grande. Houve investimento para conseguir mitigar os efeitos dessas queimadas nas regiões pantaneiras, aí na região norte do Brasil? Deu para olhar tudo aí, um contexto geral? Não houve claramente investimentos nem em relação às queimadas, nem em relação às enchentes, nem em relação a tantas mudanças climáticas que nós sabemos que estão acontecendo, que nós sabemos que vão gerar consequências. E aí o pior, também não houve grita daqueles que antigamente reclamavam, estavam aí nas ruas, nos jornais, dizendo que ninguém fazia nada, e agora no governo do amor não estão gritando, estão passando pano e dizendo que faz parte pelo motivo A, B ou C. Eu li hoje de manhã que no Rio Grande do Sul, as bombas que deveriam estar retirando água para que essas enchentes que já estão recomeçando fossem evitadas, não foram acionadas porque os operadores não haviam sido treinados para fazer funcionar as bombas. Olha o absurdo de um negócio desses. Não só falta dinheiro para investir, mas está faltando um investimento de capacitação, de treinamento e de
fiscalização, né, de monitoramento dessas ações. Então, nada está sendo feito, nem a parte inicial, que seria investimento de estrutura, nem a parte de capacitar pessoas, treinar, e nem a parte de estar olhando o que está sendo feito, o que não está sendo feito, para recomeçar esse ciclo de forma certa. Está muito errado, e aí, assim, o exemplo vem de cima, não tem jeito. Se nós não tivermos um governo que fala da importância de desenvolvimento sustentável, que não é abraçar a árvore, gente, vamos tirar esta pauta do lugar onde ela hoje está, que é ser uma pauta de esquerdinha. Não é isso. A pauta e quem vai salvar o meio ambiente é o capitalismo. É discutindo na COP, é trazendo os líderes, é apertando as metas. Nós já estamos em 1,5 grau de temperatura acima, em 1 grau acima do que era antes da Revolução Industrial. Não dá para esperar chegar em 2, então tem que antecipar as metas, tem que apertar essa discussão, tem que ser muito séria, não só dentro do Brasil, mas com o mundo todo, porque senão nós vamos morrer afogados, ressecados, queimados. É uma pauta que não tem lado. Não tem polarização, né, Mônica Rosenberg? Jess Peixoto, você acredita que há mais discurso do que ação em relação à pauta do meio ambiente no governo de Lula? Isso porque meio ambiente e sustentabilidade são focos do governo, né? Pelo menos nas promessas ali do presidente Lula no início, a gente ouviu muito. Não, com certeza. E aqui eu acho que a Mônica fez uma relação muito assertiva, né? A forma como se é julgado e a forma como se é atacado este problema neste governo é muito diferente ali em 2022. E os dados aqui em relação aos incêndios, eles são muito maiores do que os focos de incêndio que aconteceram ali em 2022 e 2020, nos anos de mandato do presidente Bolsonaro. Então, aqui existe uma mudança. Antes, a culpa era do governo. Agora, o governo é vítima de acidentes climáticos, o que não faz o mínimo sentido, porque no final do dia existem formas e jeitos de prevenção. Ao mesmo tempo, o Brasil, no próximo ano, vai receber um dos eventos, se não o evento, com certeza, mais importante em relação ao clima, que é a COP30, que vai acontecer em Belém. Esse evento, todos os anos, ele tende a endereçar soluções e nunca executá-las. Então, assim, muito no escopo global se discute sobre o meio ambiente. Poucas ações práticas são tomadas. Nós não podemos ter ministros de meio ambiente que sejam figuras meramente ilustrativas. Quando houve a situação mais grave no ano passado das queimadas, houve um meia-culpa por parte do governo federal quando o presidente Lula disse que não estavam preparados. E agora a grande questão é, neste momento, esse preparo está em curso? Esse preparo agora ele vai acontecer de fato? Porque a política pública ela deve ser feita com base em evidência. Se em 2022 a gente teve todos aqueles incêndios e toda aquela seca, toda aquela situação, a partir daquele momento o alerta deveria estar pelo menos ativado para evitar, para ter treinamento de brigada, para ter treinamento dos bombeiros, para ter equipamentos de contenção. Mas esse não foi o caso aqui. Os incêndios pegaram o Brasil despreparado. Então nós precisamos nos preparar melhor para esse tipo de situação. E discordo drasticamente de quem diz que esta é uma pauta só da esquerda. Outro ponto que eu concordo muito com a Mônica. O agronegócio depende muito de um Brasil que seja climaticamente mais saudável. Tanto que, se você for ver, várias empresas do agro são grandes investidores em questões de sustentabilidade, em questões e ONGs de meio ambiente. Por quê? Porque sem rotina de chuvas, sem um clima bom, sem um solo saudável, o agro não se desenvolve, ele depende do meio ambiente. Então eu acho que a gente precisa começar a encarar mais essa pauta como uma pauta de todos e não uma pauta de lados. E ainda que a gente olhe, a gente não pode criar um inimigo, o meio ambiente contra o agronegócio, não, porque a gente não vai morrer de fome, né? Não tem essa inimizade toda. A gente não quer morrer nem nas queimadas e nem morrer de fome. Então a gente precisa começar a endereçar esse problema com uma certa urgência que está passando despercebida no Brasil e que está sendo muita fala, muita campanha, muito videozinho no final do dia cantando musiquinhas, mas que na hora do vamos ver, cadê o combate aos incêndios? Quero ver a Maria Clara Sasaki, que trabalha com meteorologia. Queria ouvir, Sasaki, a sua expectativa para essa COP30. Vai ser aqui no Brasil, em Belém. Um orgulho, um privilégio para nós brasileiros, para o nosso país, né? Vai evidenciar muito o nosso país aí referente ao mundo, em meio ao mundo. Quero ouvir, você acredita que pautas como cuidado às queimadas, emissão de gás carbônico, o que você acredita que mais deve ser debatido nesse evento, nesse encontro? Olha, Paula, é de grande expectativa, né, a COP30 ser realizada aqui no Brasil,
visto que vivenciamos, né, passamos aí por esses extremos meteorológicos, e não só falando de queimadas, mas também eventos de chuva, eventos extremos que aconteceram aqui no Brasil. Então, é de grande expectativa, de fato, a COP30 acontecer aqui, e é muito esperado, né, que a gente tenha pautas nesse tom, né, com relação ao combate às queimadas, ao combate também até mesmo a desmatamentos irregulares, né, ilegais. Então, esse tipo de pauta deve ser discutido, sim, na COP30. Emissão de carbono já está sendo discutido, né, em muitos lugares. A gente tem vários políticos já tratando, já discutindo, já com várias metas e programas destinados para isso. Então, eu acredito que na COP30 aqui no Brasil não será diferente. A gente vai ter essas pautas novamente para se debater e para seguir também, né? Pois é, são pautas importantíssimas e que devem ter um olhar ali, um foco, né? A gente continua falando sobre clima porque a população mundial sofreu uma média de 41 dias extras de calor perigoso em 2024 devido às mudanças climáticas. A análise de pesquisadores de 2 instituições revela um ano de quebra de recordes climáticos negativos, sendo 2024 o ano mais quente da história. Maria Clara Sasaki, muito calor no ano de 2024, a gente falou sobre isso. Queria que a gente tentasse associar essa quentura toda com as chuvas no sul do Brasil que a gente teve ali em meados do meio do ano, né? Maio, abril. Esse calor todo favoreceu aquela chuvarada toda? Com certeza potencializou, viu, Paula? Porque o que acontece, né? O calor é combustível, é energia para a atmosfera, é energia para a formação de nuvens de chuva, e a gente está caminhando para um cenário que a gente nunca viu. Quando a gente fala em temperaturas acima da média no globo todo, é um cenário que a gente nunca visualizou. 2 anos seguidos com recordes de temperatura, tanto na atmosfera como na temperatura dos oceanos muito aquecidos. E com certeza o fato da temperatura estar mais alta no planeta como um todo pode ter sim contribuído para o excesso de chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Vários dias seguidos, vários eventos. Não foi um evento único, a gente teve também um evento anterior a esse que trouxe aí uma quantidade de água muito significativa, muito expressiva, né, para o Rio Grande do Sul. Santa Catarina também sofreu bastante com esse volume muito elevado de chuvas, e em contrapartida a seca extrema que atingiu aí o interior do Brasil, né, pegando o Pantanal, pegando o Centro-Oeste, com reflexo no número de queimadas. Então, tudo está relacionado quando a gente fala em temperaturas mais altas no globo. O aquecimento, ele é uma fonte de energia e é isso que gera os eventos extremos. Ô, Maria Clara Sasaki, do jeito que a gente pergunta para economista, e aí, o dólar vai chegar a R$7? Eu quero perguntar para você, e aí, esse ano vai ser mais quente ainda? Olha, a expectativa por enquanto pelo menos agora, neste ano aqui, olhando principalmente para o Brasil, a gente vê que o início do ano já é um pouco diferente do que o que a gente tinha no ano passado, né? 2024 foi um ano com temperaturas muito elevadas. Agora, para este início de ano, olhando aqui para o Brasil, a gente já tem um pouco mais de umidade. A umidade ajuda a controlar a temperatura, né? Não deixa que os termômetros atinjam extremos tão elevados, então a gente deve ter um pouco mais de umidade, isso controla a temperatura. Mas mesmo assim, ainda estamos com temperaturas acima da média. Podemos bater novos recordes? Podemos bater novos recordes, mas por enquanto ainda não há um direcionamento para onde devemos seguir nos próximos meses. Jess Peixoto, eu tenho a impressão de que pauta de meio ambiente, pauta de chuva, de saneamento básico, é uma pauta que não vende. É uma pauta fraca, parece, né, para política. É uma pauta que nem a gente compra. Olha que interessante. Nem a gente compra. Você acredita que nessa COP30, essa discussão de meio ambiente, de queimadas, de aquecimento global, vai ser uma discussão mais conhecida, mais enaltecida? Excelente. Eu acredito, Paula, que cada vez mais esse debate está tomando uma proporção maior. Onde que eu vejo isso principalmente? Na Europa. Quando a gente olha para as eleições, principalmente em países como Alemanha e França, os partidos verdes, os partidos que têm a pauta ambiental mais firme, eles acabaram tomando uma proporção maior dentro das configurações eleitorais, porque principalmente a população, e aí existe um recorte aí de etário, que é a população mais jovem, é criada numa lógica de muita mídia falando sobre meio ambiente, de muitos ativistas, de se importar mais com essa pauta, que é aprendida mesmo na escola. Eles criaram uma lógica de fortalecimento desses partidos. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que
essa é uma configuração que está mudando do nível de importância. Só que o que é fato aqui? A forma como a gente endereça, e você está corretíssima, no Brasil o que não vende? O que resolve? Saneamento é um problema que está ali, por assim fazer analogia, debaixo do cano, né? Ninguém está vendo realmente. Não dá para você inaugurar uma obra de saneamento mas da mesma forma. Eu não sei se vocês ouviram a palavra, incluindo Maria Clara Sasaki aqui, se vocês ouviram a palavra saneamento. Assim, pode ter passado, mas passou despercebido por mim. Algum discurso de prefeitos. Não. Passa despercebido. Passa muito despercebido. Porque as pessoas, no final das contas, o que o político imagina que o eleitor quer? Hospital, viatura, escola, segurança. Então, são espaços em que a infraestrutura fica mais evidente. Vamos olhar para a tragédia muito triste que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul. Vários problemas teriam sido evitados se a lógica de cuidado com a cidade fosse esse invisível. A questão ali da evasão, a questão do cuidado com a água, a questão do cuidado com o escoamento. Então, tudo isso, muitas das vezes, fica despercebido. E o político interessado no voto, ele olha para o futuro mais próximo para ele, que é a eleição. Já mencionei uma frase que eu acho brilhante do Winston Churchill, que foi o líder da Inglaterra ali da Segunda Guerra Mundial. E ele coloca que a diferença entre um demagogo populista e um estadista é que o demagogo populista, ele age pensando nas próximas eleições e o estadista age pensando nas próximas gerações. Eu acho que a gente está em carência em relação aos estadistas. Mônica Rosenberg, muito pode ser evitado se tivermos um olhar, né, mais frequente ao meio ambiente, às questões, às pautas sustentáveis aqui no Brasil. Pois é, a verdadeira pauta que não vende, a verdadeira pauta que não dá voto no Brasil é a prevenção. É isso. A gente poderia estar pensando segurança pública em termos de prevenção. A pauta da minha vida, por exemplo, que é combate à corrupção, prevenção é o que vai fazer a diferença. Mas não, quando a gente fala em combate à corrupção, todo mundo está falando em cadeia, em botar bandido atrás das grades. E não pensam na prevenção. E a questão do meio ambiente não tem outro caminho, gente. Não adianta depois a gente ficar discutindo como é que vai tirar a água que está nas ruas ou que está no campinho lá do comercial de Barueri, que ia receber um jogo da Copinha e que alagou. Tem que olhar a prevenção, você tem que fazer o que faz o Japão. O Japão tem terremoto, mas eles constroem os prédios de forma que a hora que vem o terremoto, o prédio não cai. E não em discutir como é que vai tirar as pessoas dos escombros. E esse é o que está faltando. E aí a Jéssica falou justamente dessa população mais jovem na Europa. Gente, eu chamo essa geração de ecochatos. É uma geração que, para eles, aquilo é importantíssimo. É a vida deles, é o planeta deles. Eles são donos dessa pauta. Os meus filhos não usam canudo. Aí agora vem o calor, eu falo para eles, desliga o ar-condicionado. E aí o ciclo o calor provoca o uso de ar-condicionado, o ar-condicionado faz mal ao meio ambiente. E eles ficam muito bravos comigo, porque para eles é uma ofensa eu ir lá e cutucar no ecochatismo deles. Isso é o que nós precisamos, de uma geração de eleitores ecochatos, ético-chatos e que entendam que a prevenção é o caminho. Mônica, você sabe que eu fico associando as questões climáticas, o que acontece aqui no Brasil, com outros países, né? Você falou de prevenção, é muito importante a prevenção. A gente tem aqui uma meteorologista, alguém que trabalha com clima e, enfim, está sempre lidando com esses assuntos. O último furacão que a gente viu, o furacão Milton, né? A gente acompanhou esse furacão, que era um furacão e se tornou um furacãozinho. O que a gente conseguiu ver é o seguinte, eles passaram, pessoal... Qual foi a região do furacão Milton? Na Flórida. Na Flórida. Eles passaram, Mônica, uma semana, até 2 antes, se preparando para esse furacão, falando todos os dias desse furacão. Todos os jornais falavam desse furacão. Inclusive, eles superestimaram esse furacão. E no final deu um furacão de menor intensidade, né? Ou seja, será que lá fora o olhar é maior para essas questões climáticas, questões do meio ambiente? É o que parece. Porque a sociedade exige. Enquanto isso, aqui no Brasil, há 5 anos que o órgão de fiscalização está avisando os estados de Maranhão e Tocantins que aquela ponte ia cair, que a ponte tinha problemas e ninguém fez nada. E a população, sabe, se fosse na Europa uma ponte daquela caísse, no dia seguinte a população estava na rua. Alguém ia ser responsabilizado, mas aqui a gente fica, tudo bem, vamos discutir emendas. Então, isso é uma cobrança também do eleitor, porque aqui no Brasil a gente acaba deixando passar, porque os eleitores que são do time daquele político vão passar um pano, dizer não foi tão grave, não tinha como saber, e isso vai provocar
Por enquanto não provocou, mas pode provocar um outro desastre ambiental, porque caiu o avião com ácido sulfúrico, clorídrico. Então, é a soma dos pequenos fatores que aqui no Brasil leva a grandes incidentes. Maria Clara Sasaki, a prevenção é importante. Com certeza. Com certeza. A prevenção, a previsão, né, o monitoramento desses eventos, pensar em políticas como cidades sustentáveis, cidades inteligentes que conseguem receber um evento extremo de grande magnitude e o impacto seja mínimo. Não que não vá ter impacto. A gente viu, né, mesmo com a passagem do furacão Milton lá na Flórida, a gente viu que teve impacto. Foi um impacto mínimo, foi um impacto menor, mas ainda teve impacto. Então, pensar em como que as cidades podem reagir diante desses eventos extremos, né? Como que as cidades vão enfrentar, como que é o clima daquela região, como que se comporta o clima naquela região, para que a gente consiga desenvolver algo que seja capaz de minimizar os efeitos. Eu até peguei aqui uma notícia que eu fui até checar, que é uma questão que eu me recordei quando a Paula mencionou o furacão Milton. Quando houve o furacão Milton, houve aqui as tempestades em São Paulo. E a realidade é que São Paulo registrou mais imóveis sem luz do que a Flórida atingida por um furacão. Isso fala sobre o quê? Isso trata sobre o quê? Sobre o que nós estamos lidando aqui, que é a questão da prevenção, mas um outro cuidado, que é a questão da preparação quando se desenha um desastre ou com esse aumento de chuvas. Não dá pra gente imaginar, é inimaginável, é assustador que um espaço que recebeu um furacão tenha tido menos imóveis sem luz do que uma cidade que recebeu chuvas fortes. Então é algo, até porque o furacão traz também as chuvas fortes. Então é algo assim impensável e que mostra o quanto que a gente está vivendo, muitas vezes, realidades piores em situações de tragédia pela falta de prevenção, mas pela falta de preparo em relação às situações que acontecem no nosso país. A Mônica bem ressaltou a situação da ponte. Vale mencionar que uma das coisas mais surreais é que tinha um vereador gravando uma denúncia no momento em que a ponte, de fato, caiu. Isso é surreal, porque não foi a primeira denúncia, não foi a última, foram várias e por muitos anos. Então, quando a gente olha para isso, nós ficamos pensando, no final do dia, não cabe mais um poder de fiscalização em relação a essas políticas públicas, esses espaços. Desastres como Brumadinho e Mariana também entram nisso. Então, assim, muitos dos desastres que o Brasil vive são, na maioria das vezes, também responsabilidade de governantes que estão, sim, ineficientes. Eu queria fazer apenas uma ressalva importante que a gente faça. A gente esteve aqui na Jovem Pan entrevistando, acho que era o comandante Farina, que é da Defesa Civil. Sim. A Defesa Civil tem tomado medidas de prevenção, né, com aplicativos dando avisos, retirando pessoas que estão em encostas, e isso tem funcionado. Nós vimos nas últimas enchentes aqui em São Paulo, 3 pessoas, se é que dá para dizer apenas 3 pessoas, mas só foram 3 pessoas que perderam a vida, sendo que no ano anterior tinha sido mais de uma centena. Então, esses pequenos avanços também devem ser celebrados e valorizados, até porque a gente cria um ciclo positivo. Se nós falarmos muito a respeito desses pequenos avanços, desses aplicativos, dessas medidas preventivas, e as pessoas aprenderem a valorizar, quem sabe os políticos começam a dizer, opa, isso vai me dar voto, e aí eles começam a fazer acontecer. Esse tipo de trabalho é muito importante, né? Um trabalho de alerta, de aviso para a população, né? Muito bem elaborado aí. Tem meteorologistas por trás que estão sempre atualizando, né, as condições. Então, é um trabalho bastante importante. Conta também com o avanço tecnológico, porque a gente sabe que esse tipo de alerta é feito pelas torres de transmissão, né, de linha de celular. Então, é um trabalho muito importante da Defesa Civil e de todo mundo que está relacionado, né, com a busca das vidas, com o cuidado das vidas, né? A verdade é que mudanças climáticas são uma realidade e é uma pauta que a gente tem que levar a sério.